Construtalk Podcast. Eu sou o engenheiro civil Regis Marques e esse é o 22º episódio, né? Hoje com o empresário e corretor de imóveis Breno Marleta e nós vamos falar sobre os riscos em negócios imobiliários. Seja bem-vindo, Breno. Primeiramente, muito obrigado, Regis, pela oportunidade de estar aqui. Já participei de outros podcasts. O primeiro voltado para a construção civil. Achei muito legal isso aqui. Estou muito feliz dessa oportunidade que você está me dando de poder passar o que eu aprendi nesses 15 anos sobre riscos de negociações imobiliárias, seja na compra, seja na venda, seja na locação. E vamos deixar tudo muito claro para vocês. Show de bola! Então, antes de a gente entrar nos riscos, vamos saber um pouco da sua história aí, da sua jornada, da sua trajetória. Como é que começou esses 15 anos aí? Eu vim do mercado de tênis, né? Vendia tênis quem aqui de Goiânia sabe, lá na Flávios Calçados. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar com 16 anos até meus 18 para 19, já tinha passado por 10 empregos. E me firmei no mercado imobiliário por achar que é um ramo que tem muitas possibilidades, né? Uhum. A gente aprende todo dia, a gente entende várias coisas sobre moradia, é uma coisa que todo mundo precisa, que é a moradia, e é o principal investimento do brasileiro. Antes da gente falar em bolsa de valores, antes da gente falar em caderneta de poupança, o principal patrimônio de 90% dos brasileiros é o imóvel, que seja próprio, que seja de aluguel, né? Show. E você já tinha esse entendimento lá no início, já? Você já tinha essa noção, vamos dizer assim? Não tinha nada, igual quase todo mundo, eu entrei pelos sonhos de altas comissões. Entrando, com pouco tempo, vi que era uma realidade bem mais complexa do que parecia, mas com o passar dos anos e seu entendimento cada vez mais aumentando, vai ficando tudo mais fácil, né? Show. E em relação a esse início lá em 2008, né, que você começou? 2008. E o início hoje, assim, quais são as diferenças, assim, entre as dificuldades que o corretor enfrenta? Você acha que mudou muita coisa de lá pra cá? Reginha, eu não posso falar não, senão eu vou parecer muito velho. Mas quando eu entrei, os anúncios eram feitos no jornal. Não existia o WhatsApp. É uma coisa que pra gente hoje ela é quase que uma abominação. Eu falo olhando pra você, olhando pra câmera, como fica melhor? O que você quiser, né? Beleza. Quem manda é o convidado. Então, assim, eu passei por todas essas revoluções, né? Dos inícios do portais. Aham. Uma coisa, inclusive, muito engraçada, que os anúncios todos eram feitos nos jornais. Quando surgiu os portais, disseram que a profissão do corretor de imóveis iria acabar, acho que até 2018, 2019, porque justamente os portais iriam fazer o papel do corretor, que era Aham. anunciar, vir com tudo explicado, porque quando você anunciava no jornal, você tinha 3, 4 linhas de mais ou menos 4, 3 centímetros para poder falar sobre um imóvel inteiro. Então, você falava o básico, não tinha uma foto para você ver qual que era o acabamento, você não falava às vezes a idade do imóvel, você mal falava, era localização, quantos quartos, e às vezes valor, às vezes não. Então era uma informação muito resumida. E Aham. quando vieram os portais, os anúncios vieram muito mais complexos, né? Hoje você vai pegar um anúncio de um imóvel anunciado num portal, tem a metragem exata, tem o valor exato do condomínio, tem todas as fotos do prédio, quando é caso de prédio, quando se tem condomínio horizontal, tem a foto dos lazeres, das portarias, e tem as fotos internas, você vê já o estado dos armários. Então tá uma informação bem mais pronta, né? Então por isso eles acharam que iria sumir a profissão do corretor por ser substituído por isso aí. A gente acabou que viu que tá bem diferente. Inclusive de quando eu entrei para cá, o número de corretores ele quase que triplicou, Sim. né? E não deu muito certo, não. Acabou que o corretor teve que se reinventar, né? Hoje ele é meio Sim. blogueiro, igual a gente tá aqui agora. A gente teve que se reinventar muito, mas não acabou, não. Graças a Deus, não estou desempregado. É o que eu amo fazer. Show de bola, massa demais. E hoje, qual que é a tecnologia que vai acabar com a profissão? Entre aspas. Porque sempre surge, né? Lá atrás surgiu os portais. Qual que é a tecnologia que, entre aspas, vai acabar que o pessoal fala que vai acabar com a profissão de corretor de imóveis? Que tem, Agora, né? Sempre tem. sempre Daqui tem. 5 anos vai Vai ter inventar outra. outra, vai ter outra. O pessoal agora tá falando muito de inteligência artificial. Aham. Só que o que eu vejo? Acaba que a pessoa. Não vamos dizer que a profissão de imóveis ela não acabou.
em certa parte ela acabou. Aquela pessoa que ficava, igual antigamente, anunciando no jornal, esperando a pessoa, o cliente vir sentado e ser aquele tirador de pedidos, Uhum. essa profissão mesmo, ela já Ela- diminuiu bastante. Aquela pessoa que fica sentada esperando o comprador ir comprar, porque acontecia muito isso. Uhum. Tal acontece quando você vai numa loja de pneu. Você vai comprar um pneu pro seu carro, você entra na loja, você sabe o tamanho do seu pneu, né? A marca de sua preferência, você quase que tira um pedido. E quem estava, às vezes, no estande de vendas de um prédio, esperando o cliente chegar para tirar aquele pedido, essa pessoa, infelizmente, ela deve estar hoje já fora do mercado Ficou pelo imobiliário. caminho. Então, mas quem tenta sempre resolver o problema do comprador, do cliente, do vendedor, você tentar resolver o problema dela, esse resolutor de problemas, a inteligência artificial ainda ela não consegue fazer. E nem vai conseguir, eu acho. Eu acho que não vai. Muito difícil, tem que se evoluir muito, mas o fator humano ainda ali pesa muito. O emocional, a inteligência artificial ainda está longe de conseguir substituir, né? Aham. Então aquela pegada que a gente tem no Aquele atendimento, feeling, né? aquele feeling que você vê no olhar, o que a pessoa gostou, não gostou, quando a cara dela tá boa, tá ruim, isso ainda eu acho que a inteligência artificial tem que avançar um pouquinho mais para saber o que falar na hora certa, Quebrar né? as objeções ali de forma adequada. Principalmente o fechamento e mais Sugerir alguma coisa. sugerir a confiança. Tá evoluindo demais isso aí, mas por enquanto ainda tá longe de se Pessoas acabar. fazem negócios com pessoas, né? Não Pessoas. tem jeito. Quanto maior o negócio, maior a necessidade de ter outra pessoa para até dar aquela segurança. Aham. E dentro disso tudo aí que você falou, qual que seria? Você acha que tem um 80-20 aí, um princípio de Pareto? Sabe o que que é? Os 20% das ações representa- geram 80% dos resultados. Dentro disso tudo que você falou, pro corretor de imóveis ali, qual que você acha que seria o 80-20 ali? O que 20% que o cara tem que dar o gás ali para ter os resultados? Eu vou te falar agora eu vou falar Ontem, não às como vezes, às corretor. vezes esses 20 Sim, às vezes é maior, né? Não é sim. 20%, Não, às vezes mas é 30, 40. acaba que acontece. Eu vou te falar agora como empresário, tá? Uhum. Não vou falar como corretor. Hoje nós temos uma equipe em torno de 80, que gira entre 80 e 100 pessoas, né? Uhum. Oscila, isso aí de acordo com a época. Igual agora, final de ano, sempre tem o giro, tem gente que entra na profissão, tem gente que sai. Uhum. Mas a gente está girando entre 80 e 100 funcionários. No ramo imobiliário, na imobiliária fica muito claro. 20% dos corretores são responsáveis por 80% da produção da imobiliária e 80% dos corretores são responsáveis por 20%. Uhum. Então, isso aí independe, às vezes, do tempo que a pessoa tá. Às vezes tem alguém que tá há 15 anos e tá fazendo parte daqueles 80% que estão produzindo menos. Tem gente que já entrou no primeiro ano, no segundo ano, já tá no grupinho dos 20. Tem gente transicionando tanto para um lado quanto para o outro. Tem gente Show. se evoluindo, tem gente se defasando. Uhum. Então, e aí dentro desses 20 que produzem os 80, o que que eles fazem de diferente dos 80, vamos dizer? Você sabe dizer Com assim? certeza a gente sabe. Primeira coisa é vontade. A questão que eu falei da pessoa que ficou para trás, ainda tem gente esperando, à espera, reclamando, esperando as coisas acontecerem. E hoje a gente está vivendo num momento de alta. A gente está no pico da alta, né? Uhum. Como eu vivi, eu entrei, teve uma alta, teve uma queda brusca, Isso, o Tá mercado tendo outra imobiliário ele é cíclico, né? cíclico, né? No momento de alta, qual que é a parte boa? As pessoas estão mais propensas a fazer negócio. Uhum. Porque quem está com dinheiro, até sem dinheiro, quem está com crédito, ela tem um interesse na compra. Uhum. Quem está com o imóvel para venda, às vezes ele tem interesse na venda, até para fazer um outro negócio, às vezes alavancar em 2, 3. E o ponto negativo da alta é porque, como está muito, muito bom, o mercado ele se autorregula. Como está se pagando muito bem para o corretor, que está todo mundo interessado em fazer negócio, Se acomoda. não, vem muitos corretores Pro mercado. para o mercado. Show. Quando vem muitos corretores para o mercado, o que acontece? O cliente, ele cada vez menos, ele vai atrás de você. Porque antes dele pensar em comprar, Já tem alguém chegando. já tem alguém oferecendo alguma coisa para ele. Hoje você deve estar passando por isso aí. Você vai numa padaria, tem um corretor te entregando panfleto. Você tá na sua casa, 3 horas da tarde, num sábado, tem um corretor te ligando,
falando pra você ir comprar um lançamento. E quando você, às vezes, se acomoda, igual você falou, esperando, eu tenho 20 anos de profissão e o meu cliente vai vir até mim, ele não dá tempo dele chegar. Antes dele chegar, às vezes ele até poderia lembrar de você. Só que ele já foi despertado por outra pessoa em um outro negócio. Entendi, show. Uma curiosidade aí que você falou da questão do jornal, né? Lá na época, os corretores ficavam que nem hoje nesse negócio de tráfego pago, era todo mundo tentando descobrir como é que fazia o anúncio matador lá no jornal. Era menos profissionalizado. Era menos profissionalizado. Mas os corretores tinham essa iniciativa de tipo, ficar procurando e anunciando em jornal, que nem hoje, ou não? Os corretores anunciavam em jornal, procuravam. E o porém era uma mídia muito cara, né? Se a gente trazer para valor de hoje, um anúncio no jornal, se pegar uma popular que era referência na época, ele devia ficar entre aqueles tijolinhos que a gente chamava, trazendo para valores de hoje, ele vai ser uns R$200. Por quantos dias? Por 2 dias. Antigamente, vou te falar, era um dia. Quando se começaram os portais, começou a ideia de comprar na quarta, ganhar no domingo. Mas principalmente o sábado e o domingo era como se fosse R$200, R$300 em valores de hoje. Um dia. Um dia. E outra coisa, sem foto, se ninguém ligou, amigo, já era. Ninguém vai ler o jornal de domingo passado no domingo que vem. E era uma mídia muito cara. Nossa. As imobiliárias tinham mais a questão dos anúncios. Existiam os plantões, que até hoje eles existem. Os plantões tinham um peso maior na receita imobiliária. As imobiliárias que mais vendiam eram as que tinham os melhores plantões. Inclusive, isso gerou até um outro movimento de autorregulação. Porque hoje, como corretor, ele tem que ter essa iniciativa de ir atrás do cliente, levar o cliente. Hoje, os diretores eles são muito mais incentivadores disso e fechadores de negócio. E o percentual teve que aumentar. Por quê? Antigamente, o cliente chegava até o stand e o corretor tirava pedido. Então, os percentuais trabalhados eram de 1,2%, 1%, por exemplo. Hoje, as imobiliárias estão trabalhando já 1,8%, 2%. Porque a importância do corretor ficou maior. Hoje, você tem algum lançamento, ou se não algum produto que está em destaque, você vai ter 300, 400 pessoas postando e falando dele. Hoje, os corretores são anunciadores, né? São divulgadores do produto. Disseminou mais a audiência, vamos dizer. Né? Antes era centralizado. Antes era um jornalzinho, a imobiliária dominava aquilo. O marketing era 100% focado da construtora para a imobiliária e da imobiliária no plantão. Então, o corretor ele tinha um papel menos importante. Hoje ele tem um papel, inclusive, da parte da mídia, né? A audiência dele é importante. A audiência dele é importante. Hoje a gente tem corretores aí com 1 milhão, 2 milhões... E corretores que têm uma audiência de pequena, 2 mil, mas enganjada. Mas no 2 mil dele sai 10, 15 vendas por mês, né? Entendi, massa demais. E aí, partindo para os problemas aí, quais são... Qual foi a ordem que você anotou aí? Vamos seguir a ordem? Vamos falar de muita coisa hoje sobre isso aí. Primeira aí. Só voltando um assunto que falou lá, nos momentos de crise... Acontece exatamente o contrário. Hoje, todo mundo se quer comprar, se quer vender, mas aí tem muita gente concorrendo, e no momento de crise acontece exatamente o contrário. Que você vai ter menos pessoas, porque as pessoas não estão conseguindo fechar negócio. Todo mundo vai sair porque vai achar que realmente é a pior coisa do mundo. Mas, por outro lado, as oportunidades estão, e se você conseguir trabalhar o cliente, você trabalha ele mais tranquilo. Quando você estiver fazendo uma negociação, você não vai ter o assédio de 5, 6 pessoas em cima dele. E numa negociações mais trabalhadas, você às vezes consegue fazer grandes negócios, sabe? Show. E aí dentro disso aí que você falou de alta e baixa, um tema legal de comentar, seria o que fazer, né? O cara que é uma pessoa comum ali, um investidor, vamos falar do investidor. Que tipo de negócio ele deve procurar na baixa do mercado e o que tipo de negócio que ele deve procurar na alta do mercado? Um grande ponto, Regis, foi muito bacana você tocar nisso aí, é porque a gente nunca sabe quando é o pico da baixa e quando é o pico da alta. A gente pressupõe, a gente imagina, a gente analisa, a gente vê projeções, mas a certeza mesmo, ninguém tem. Fato bem esclarecedor sobre isso foi a própria pandemia. A pandemia
não é que ela foi uma febre do mercado imobiliário. Os 3 primeiros meses foram amargosos, porque ninguém queria investir em nada, porque todo mundo com medo do que ia acontecer, todo mundo mundo parado vai em casa, acabar? O que o mundo que vai vai acontecer? acabar. Se eu gastar meu dinheiro comprando um apartamento, eu vou ficar sem comer daqui 6 meses. Tinha esse medo, né? O pessoal saiu Sim. pra estocar comida, pra estocar papel higiênico, né? Engraçado, o mundo vai acabar. Vou comprar papel higiênico. Foi a primeira coisa que as pessoas tocaram. Você lembra disso, né? Lembro. Acabou no supermercado, a primeira coisa é papel higiênico. Aham. Mas depois, com a queda do juro, até para o incentivo Do governo. incentivo do governo para o comércio, se teve uma alta que em 15 anos, eu nunca vi nada parecido, né? Uhum. Então, a gente saber onde que é esse pico e essa alta é complicado. Agora, você tem que dançar conforme a música. Sim. Na alta, todo burro vira gênio. Porque, vamos falar, você estava comprando, às vezes, um carro importado, de péssima fama, uma Land Rover da vida, usada, 2016, ela valorizava. E, na baixa, às vezes você está comprando um imóvel bom, e ele ainda mantém-se o preço por um longo prazo, ou até abaixa um pouco, né? Aham. Então, a gente, nesses momentos de baixa, o que a gente fala? Procure bem, tente fazer uma compra muito assertiva e o que eu sei Desconto. é o desconto. No momento de alta, saiba identificar uma oportunidade, seja mais rápido, mas o principal ponto para investimento no imóvel, para você não perder, é o pensamento a médio prazo. A médio e longo prazo, dificilmente o imóvel ele vai dar um prejuízo grande para você. Aham. Entendeu? Você sempre pensar a médio prazo, ele sempre tem uma valorização, ele sempre tem uma melhora. Entendi. Mesmo considerando a inflação? Mesmo considerando a inflação. Você pegar a médio prazo, você pode pega a casa do seu avô, pega o que seu pai comprou há 20 anos atrás, eu te garanto que eu tenho certeza que ele vai estar satisfeito com o negócio que ele fez. Sempre a médio e longo prazo, o imóvel é uma excelente opção. Às vezes, se ele tivesse comprado agora, veio uma crise e já vendeu no outro ano, às vezes até poderia perder um pouco. Aham. Na alta, ganhar muito nessa especulação, né? Mas a médio e longo prazo sempre é um negócio estável, rentável e seguro. Show. Top demais. E onde é que estão os riscos, então, Brenão? Vamos falar de todos os riscos. Porque vem falar de coisa boa. Todo mundo que deve vir aqui, corretor, quer sempre falar, é o melhor momento para comprar. Compre, 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 né? Não perca essa oportunidade. E por trás de não perca essa oportunidade, existem riscos, como qualquer outro negócio, né? Não, beleza, pode continuar aí. Existem riscos como qualquer outro E aí, negócio. qual foi a primeira aí que você anotou aí? Tem várias que a gente Sim, comentou, né? sim. Vou falar sobre um produto que está muito em alta agora, que são os imóveis na planta. Vou falar primeiro sobre os imóveis na planta, os riscos do imóvel na planta. Inclusive, eu acho que vai ter muito colega meu de profissão Excomungando. bravo comigo por eu estar falando, abrindo a caixa de Pandora, né? Colocando os Caixa problemas. preta não, né? Caixa Na- de Pandora. Exatamente. Porque na hora da compra, todo mundo coloca como se fosse uma coisa sem risco. Uhum. E na verdade, sempre tem. Inclusive tá na moda aí esse negócio de vender na planta para valorizar, comprar na planta, esperando uma valorização para vender ali no financiamento, né? Na Sim. entrega do imóvel, A né? especulação Aí, imobiliária. especulação Especulação imobiliária. Aí eu coloquei aqui até umas situações de apartamento na planta, trabalhando com construtoras, SCPs, cooperativa, mas vamos começar com essa especulação imobiliária. Só conta um pouquinho aí, nos últimos anos, como é que você teve uma diferença, assim, na forma de negociar, de enxergar o imóvel na planta, 10 anos pra cá, 5 anos, qual que é a sua leitura, vamos dizer assim, desse mercado? A última grande mudança foi na questão realmente da divulgação desses imóveis na planta, Uhum. que antigamente era feito pelos construtores imobiliárias e agora está sendo feito pelo mais o público do próprio corretor. Os próprios corretores estão fazendo essa divulgação e a divulgação está cada vez mais ativa. Mas eu vejo que a última grande mudança do imóvel na planta, vamos falar de umas 2, 3, foi um pouco antes de eu entrar, que eu entrei no mercado, que antes não eram feitos apartamentos decorados e não existia a ideia do lançamento. Há uns 15 anos atrás começaram a ter os apartamentos decorados, porque até então você entrava no imóvel Era seco, cru,
E as construtoras, para mostrar credibilidade, elas não vendiam num lançamento para ficar pronto daqui 3 anos. Como que eles vendiam? Eles compravam terreno próprio, capital próprio, né? Não tinha permuta na época, até tempo atrás? A permuta começou com a Encol. A finada Encol, ela praticamente revolucionou o mercado de várias formas. Eles começaram a trabalhar com essas questões de permuta, justamente para trabalhar cada vez mais com alavancagem. Por isso que eles conseguiram crescer tão tanto. mais que as outras. Eles... Então o trem é recente, então. Isso. não existia essa permuta, né? No caso, a gente fala permuta, mas seria uma parceria, né? No qual você entra com o terreno, uma espécie de uma sociedade. Entendi. Começou com a Encol, então, assim, aí as construtoras subiam o esqueleto do prédio, que a gente falava, que era, você olhava de fora, a torre já estava toda Só alta, estrutura. com tijolo, tinha um apartamento lá no meio dela, e você comprava sim ou não. O que aconteceu? Só comprava pela planta, só olhava a planta. Olhava a planta, você olhava dentro do apartamento, um apartamento modelo, né? Aham. Tinha um apartamento modelo. E com o crescimento da evolução, né? Crescimento de novas Desenvolvimento do construtoras, mercado, né? a passagem de bastão de filhos, né? Começou a pessoas terem interesse, às vezes, de uma alavancagem e de um giro um pouco maior. Hoje, você sabe melhor do que eu, uma construtora, ela coloca, em média, 20% do capital capital total, né? O resto ela pega tanto com compradores quanto com banco, né? Fazem algumas permutas e parcerias, tanto no terreno quanto em tijolo, cimento, vidros, né? Areia, todo tipo de permuta ela existe. Então, falando sobre as evoluções, a gente teve agora essa última, que foi mais na forma de divulgação dos imóveis. Hoje Hoje é mais capilarizado, né? Capilarizado. Por causa da questão da internet, dos corretores e tudo mais. hoje a maior divulgador do produto são as redes sociais. E há 15 anos atrás a gente teve essa grande evolução que foram dos decorados. E há uns 25, 30 anos atrás a gente teve a penúltima grande evolução, que foi, há uns 20 anos atrás mais ou menos, que foi do lançamento imobiliário. Ou seja, você vender sem não ter colocado um tijolo. Isso pro construtor é maravilhoso. Sim, sim. Porque, igual, às vezes o construtor Diminui a de casa... exposição, né? O construtor de casa que tá vendo aqui, às vezes ele não consegue imaginar, porque, vamos falar, eu vou construir uma casa para vender. O que você pensa? Eu vou pegar, comprar o lote, construir a casa, colocar todo o dinheiro e ficar sentado esperando o cliente aparecer. Hoje não. Hoje eu vou, faço um decorado, eu vendo o prédio inteiro no dia do lançamento e com todo mundo me pagando a parcela em dia. Chegando lá, eu pego o dinheiro do banco, deixando essas pessoas que compraram como garantia que eu vou pagar eles. Ou seja, os compradores são os meus avalistas. E eu exponho muito pouco capital. Isso aí dá uma alavancagem maravilhosa. Isso é uma sacada, tipo assim... porque hoje é uma coisa tão comum que a gente acha normal, mas é uma sacada de gênio, né? Sim. Diminuir a exposição, né? O segredo da construção civil é diminuir a exposição ao máximo Diminuir possível. a exposição ao máximo. E uma outra situação, quando se começou a vender os imóveis na planta, pelo risco do imóvel não estar pronto, pela insegurança, pela incerteza, o imóvel na planta era em torno de 25, 30% mais barato. Nossa. 25, 20, 25, Hoje 30%. tá em quanto, mais ou menos, você acha? No lançamento? Real mesmo, hoje o imóvel na planta é zero mais barato que o imóvel pronto. Inclusive, em muitas regiões, o imóvel na planta já sai mais caro do que o pronto. Hoje, se você tiver um prédio do lado do outro, da mesma construtora, um pronto e um que vai entregar daqui 3 anos, eu vou te ser sincero, o imóvel na planta ele sai mais caro do que está pronto, um metro quadrado. Por que isso? A explicação disso é a mesma de que alguém vai chegar numa loja, por exemplo, uma Mercedes hoje, não, eu vou comprar, mas eu quero comprar 2024, não quero comprar 2023. Você já paga um pouco mais caro na 2024, esperando que a 2024 venha melhor e já num preço superior a 2023. Então a gente já espera essa melhora, mas o preço do metro quadrado hoje, se pegar o pronto e o lançamento hoje o lançamento ele está mais caro do que o imóvel pronto. Na mesma região, mesma metragem, mesmo acabamento. E aí, então, lógico que com isso aí a percepção do comprador também foi mudando, né? A confiança aumentou muito, né? Tinha uma certa dificuldade inicialmente e tal, por isso o desconto maior. Hoje o desconto hoje tá mais caro e a galera quer comprar
É imóvel na planta. É o carro-chefe do mercado imobiliário, é imóvel na planta? Hoje está sendo porque... Investimento? Na perspectiva de investimento? Porque a gente está vendo um juro muito alto, que está abaixando. Então a pessoa está pensando, fazendo aquela compra programada. Eu vou comprar hoje. A inflação está baixa, ou seja, meu saldo devedor vai corrigir pouco. E meu juro na hora do financiamento vai estar bem menor do que hoje. Esse é um tipo quando eu te perguntei aquela questão, o que fazer quando tá no ciclo de alta, em ciclo de baixa, eu queria... Uma das respostas seria mais ou menos essa daí que eu então imaginei. vamos falar então sobre ciclos de alta e ciclos de baixa. Vamos falar primeiro sobre o apartamento na planta, o mais comum, que é feito por uma construtora, né? Primeira coisa, gente, você vai comprar um imóvel de uma construtora, de uma SCP, de uma cooperativa, do Breno, do Regim. Mais importante do que tudo é saber por quem está por trás. Independente do modelo. O que o Regis falou mais cedo sobre inteligência artificial? Pessoas fazem negócio com pessoas. Sim. Tem empresas e pessoas que passam mais credibilidade que outras. Isso vai garantir que essa empresa que tenha mais credibilidade não venha zerar o risco? Não. Risco zero não existe. É só dinheiro enterrado, talvez. E às vezes a minhoca come. Às vezes a minhoca come ainda. Não tem. Não tem risco zero. Né? A gente vamos falar da consultora que foi a de Goiás, foi a maior consultora acho que da história de Goiás. Que foi do Brasil, né? Eu acho que era do Brasil, é uma da maior da América, uma das maiores do mundo. Sim. Ela era uma das maiores construtoras do mundo, inclusive o padrão construtivo, não sei se você acompanha, até hoje o padrão construtivo da Encol, ele é referência em tudo. Você pega um prédio da Encol aí de 30, 40 anos, você vê a qualidade dele, você vê a solidez, você vê que não tem rachadura, você vê as paredes são mais grossas, eram muito bem executados, e fora todas as evoluções construtivas e de negociações que eles tiveram. Eles foram realmente inovadores ali. Inovadores e quebraram ao ponto de mudar a lei do país, né? Que foi a lei da SPE. Mas vamos lá. O imóvel, apartamento na planta, de construtora. Hoje a pessoa chega no lançamento, ela nem cogita o risco daquele imóvel não entregar. Nem passa pela cabeça. Nem passa pela cabeça. Mas teve algum... Bom, não precisa citar de repente, mas recentemente, assim, nos últimos 3, 4, 5 anos, teve a da Borges. A Borges já tá queimada, já tudo mais pra falar. Teve muitos. Teve alguma outra depois da Borges Landeira que deu um junto com a Borges Landeira, assim? Inclusive, quando até surgiu essa... acho que saiu até uma CPI das... Como é que chama a palavra? Que os advogados fazem, das recuperações judiciais. Foi a Borges Landeira aqui em Goiânia, a construtora Máximo, a TCI. E assim, Borges Landeira e TCI estavam entre as top 5 da cidade. A Borges Landeira era massa, mano. A Borges Landeira até hoje fizeram um pop list. Acho que ano passado ela tá entre as 5 mais lembradas no pop list. De construtora, era muito famosa ela. E ela a marca dela até hoje é forte. É forte. Mesma construtora que já quebrou tudo. Mas ela tá voltando pro mercado agora, né? Eu não sei se mudou o nome. Não, entregaram como Borges Landeira, entregaram um prédio ali no Faisalville que quando eu entrei na corretagem ele já estava construindo. Eles entregaram agora? Entregaram agora o Verano. E tem um outro ali no Marista também, que é o Diamond, que tá andando. TCI também tá começando a entregar o licença do LAC, os apartamentos ali no setor oeste. Então, todos eles fizeram a recuperação judicial, não entregaram os apartamentos. E acabou que a própria SPE hoje resguarda muito, porque o dinheiro daquela obra ele não pode ser tão desviado. Então, como teve-se uma alta muito grande nos preços dos apartamentos dessa pandemia, voltou-se a ser viável finalizar aquelas obras lá. Aquelas obras. Então, mas a gente passou por isso aí. Aí mais recente teve alguma outra ou não, que você lembra? Acho que não, né? Isso aqui nós estamos falando coisa de menos de 5 anos, né? Tipo assim, menos de 10 anos, coisa de 5, 6 anos. Tá. Não, beleza. Então é isso aí mesmo. 5, 6 anos. O que acontece? Em ciclos de alta, o risco ele diminui muito. Porque tudo dá lucro. Exatamente. Até o burro vira gênio. Todo bobo vira gênio, né? Então tudo dá lucro, tudo dá certo. E a pior coisa que você pode fazer é atrasar uma obra e ser seu dinheiro parado. Então,
no ciclo de alta, É crédito fácil, é dinheiro crédito à girando, vontade. então dá um trem errado, você arranca dinheiro de algum lugar e você tal. vende tudo, você não fica com o estoque encalhado, porque todo mundo Tá quer comprando, comprar, porque o dinheiro no banco não tá rendendo e o crédito tá tá farto. fácil. Agora na baixa, ninguém quer comprar nada, você tem estoque, você tem patrimônio, mas não vende, o negócio embola. Então, em cima disso aqui, aí eu separei até por 3 partes, que sempre todo mundo fala. Então, dos modelos que tem para se comprar um imóvel na planta. Isso aqui eu tô te falando da construtora. Construtora, primeiro vai ter um dono, o sócio da construtora, né? Ou um grupo que é responsável por essa construtora. Primeira coisa é se verificar quando você vai comprar um apartamento na planta de uma construtora dessa. Esse prédio que você está comprando tem o RI. O que seria o RI, gente? É o registro de incorporação. É se esse projeto ele está realmente aprovado na prefeitura. Primeira situação é essa. Porque se eles estão te vendendo uma coisa que não está aprovado, já levanta a orelha. Porque eles estão te vendendo uma coisa que eles não poderiam estar te vendendo De forma ainda. irregular, né? Estão vendendo de forma irregular. Ou seja, se já começou desse jeito, tem mais 4 anos que você tá junto aí, será que vai continuar bacana? E é fácil de conseguir, de verificar essa... Como é que o cara faz pra verificar se tem o Você registro vai de- chegar no stand, vai falar com o seu corretor, eu quero ver o registro de incorporação desse empreendimento. Show. Às vezes até o corretor, ainda mais o corretor mais novo, sabe nem o que é isso. Mas ele vai chegar para um gerente, para um supervisor, para um coordenador da construtora, e ele vai ter que te apresentar esse produto. Show. Esse o registro, esse registro. de incorporação. Registro de incorporação. Segunda situação que você tem que olhar numa compra dessa. A solidez de quem está vendendo. Lógico que tem todo mundo, até quem já fez 1000, fez seu primeiro. Sim. Mas você vai olhar, vai estudar, vai tentar entender qual que é o passado daquela pessoa, se ela tem um histórico dos responsáveis pela obra, se eles têm um histórico de desonestidade, se o pessoal já veio de outros ramos com algum problema, né? Isso já dá pra gente quebrar muito essa linha. E, saindo disso aqui, a gente vai direto da construtora pra SCP. O que é SCP que tá começando a ficar na moda? Ah, tá. Você tá falando de É imóvel na planta. tudo só imóvel que na planta. Outras linhas. Sim, entendi. Através de SCP. Show. Porque o que o pessoal falou? Ah, gente, agora a gente tem uma nova modalidade. Você vai comprar um imóvel a preço de custo. Mas ele é a preço de custo mesmo? Porque, na verdade, a SCP, a grande diferença dela, Só pro pessoal entender o que é SCP. Sociedade de Cotas de Participação. Show. Ela é um grupo de pessoas que se une para construir um prédio, porém, se existe um sócio ostensivo. Isso. Ou seja, tem uma pessoa lá em cima, Responsável pelo negócio. responsável pelo negócio, e ele é o responsável pelo negócio. Ou seja, é uma mistura entre uma cooperativa e uma incorporação normal. Na verdade, é uma construtora, só que em vez de você comprar com fluxo, você vai ter que quitar até a entrega e ser juntado um grupo de pessoas e vai fazer essa obra a preço de custo. Basicamente, o que se é eliminado de uma SCP é o banco. Isso. É o custo do banco. Porque o banco, ele empresta o dinheiro para a obra, o banco não empata nem perde. Às vezes ganha pouco, mas normalmente não. Mas normalmente não, ganha muito. Normalmente ganha muito. Então, 10 Não empata, não perde e não ganha de 1 a 0. Vamos falar, mas às vezes ganha pouco. Mas Ganha de 2. é muito difícil o banco perder, né? Sim. E o banco ele fica com 10 a 15% do lucro da obra. Do custo da obra ele fica com o banco, porque o banco ele empresta o dinheiro. Ele não vai emprestar o dinheiro para se construir, colocar um dinheiro numa coisa que não existe para acontecer, não vai realizar esse produto, não vai realizar essa transação sem ter o lucro dele. Normal. Capitalismo é uma cadeia de lucros. Então, basicamente é isso. E a SCP, novamente, nós vamos voltar. Temos que olhar bem quem são as pessoas por trás da SCP. Porém, recentemente a gente que teve em Goiânia também umas SCPs que deram um pouco de trabalho. Eu, inclusive, tenho um apartamento num prédio chamado Da Vinci que ele está com a obra parada. Era da SCP Costa Pinheiro, né? A construtora era Costa Pinheiro. Era Costa E os Pinheiro. caras construíram tudo com SCP. Porque aí o que é o problema da SCP?
Foi todo o capital necessário integralizado através de SCP? SCP. O que era o problema dessa situação? Os relatórios, eles não eram passados de forma clara, transparente. Você era como se fosse... Porque você é um sócio. Sim, porque é um sócio participante. Porque se der lucro, você vai fazer parte daquele lucro. Se der prejuízo, você vai fazer, porque você entrou como sócio. Sim. Na construtora, a vantagem é o seguinte, você comprou. O custo da obra triplicou, o risco é todo. A construtora vai só falar se vai entregar sim ou não. Isso. Ela pode abortar. Até por isso você paga mais, não paga o preço de custo, porque o risco fica pela construtora, ela tem que suprir esse risco dela. Exatamente. Seria o sócio extensivo deveria ter uma margem menor que o construtor, não tem. Uhum. E a gente fica um pouco à mercê dessa situação. Então, assim, esse caso, por exemplo, não se mostrou os números claros, pediu-se um aporte completamente desproporcional com a realidade, e a gente teve que entrar com uma ação contra o sócio extensivo, que até passou para uma outra pessoa. Ixi. Então, a SCP, falando de riscos, como você é sócio na hora de pagar, na hora do prejuízo, na hora do lucro, e você não tem o poder da troca do sócio extensivo, você, na verdade, é um cliente, eu colocaria como modelo o menos indicado. Mas esse investimento seu foi feito em partes, né? Ou o aporte era integral? Não, eu quitei o imóvel, eu quitei ele. O investimento você integralizou Integralizei. Total. E depois que eu quitei, eles pediram 80% do que eu teria pago, sem a garantia que esses 80%, vou falar números, eu coloquei 500 mil na época, na época, o apartamento igual esse era 650, eu comprei por 500. E agora eles falaram que queriam mais 400. E não garantiram que os 400 iria terminar a obra. Ué, então, tá parecendo obra pública isso aí, hein? Sim, então assim, e você fica à mercê, porque você não tem. Aí você perde... mas aí e a quebra de contrato? Você não pode quebrar contrato? Nós entramos com a ação, esse prédio, inclusive tem o outro que é o Sítio Flamboyant lá, tá com as ações, os compradores estão com as ações, tá com a situação. Entrou um grupo chamado VGV também, mas não foi transparente. Eles não têm nem sede para atender, nada. E você não tem o poder de intervir no sócio extensivo. E não tinha a figura de um auditor, alguma coisa assim? A gente pediu auditoria, fez uma auditoria, mas a auditoria, os números delas não são condizentes com a realidade. Quem trabalha com construção, igual você, sabe, por exemplo. O prédio já está todo pronto, e são 100 unidades, eles falam mais 400 mil por unidade. Mas o prédio já está começando o acabamento externo. Não tem como você colocar 400 mil por unidade só para fazer o acabamento interno no apartamento. A gente que tem uma noção, você acha que vai gastar em torno de 70, 80 mil por unidade. E eles falam em 400 sem garantir que os 400 resolveriam. Nossa, que loucura isso aí. Mas quem que garante aquele orçamento que eles estão te passando? Eles falam aquilo e fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo. Que loucura. Diferente da cooperativa. Porque a cooperativa, ela seria a mesma coisa. A cooperativa, inclusive, a SCP, tanto a SCP quanto a consultora, ela tem que registrar o RI. E você é cliente. A cooperativa vai ser a única que você vai comprar sem o RI. Por que você vai comprar sem o RI? Porque na cooperativa você não está comprando, você não é cliente. Você está participando, você é um sócio. Você é um sócio. É sócio. Quando você entrar nela, você vai entrar no contrato social. Só lembrando que aí você entra... vamos lá. Nesse caso, nesse modelo de SCP, né, você entra como um sócio participante e a ferramenta jurídica que garante isso é a SCP, nossa Sociedade de Participação, que é um contrato que você faz, firma ele junto à Receita Federal, certo? Sim, exatamente. JUSEG e tudo mais. Já na cooperativa, você entra dentro de uma SPE, seria? Você entra dentro da cooperativa, não é SPE, não cooperativa. Você entra dentro do CNPJ da empresa. Cooperativa, não se abre SPE, é cooperativa. Mas aquela cooperativa, a finalidade dela é só construir aquele prédio. Só construir aquele prédio. É como se fosse uma SPE. Só que a modalidade é a mesma. Só que não é vinculado a um CNPJ mãe, vamos dizer, né? Como se diz, a função é a mesma, só muda o modelo. Qual que é a vantagem da cooperativa de acontecer uma situação dessa que aconteceu com a SPE? Se a qualquer momento o grupo identificar que o presidente não está sendo transparente com os números, você pode derrubar ele. Você pode derrubar o presidente, fazer uma nova assembleia e colocar quem você entendeu. Bem entender. Mesmo que esse presidente seja ele que tenha formado todo o grupo. Ele que tenha desenvolvido todo. Ele que comprou a área. Então, você pode a qualquer momento falar assim, opa,
Você não tá sendo transparente. Não tá sendo transparente. Faz uma eleição, tipo, um voto, um sim, negócio assim. É assembleia. Faz uma assembleia. É Se como der a se maioria falando que ele tem que sair, ele vai ter que sair. Ele não Deposto, vai ter deposto. Deposto, não tem nem, vou te falar, não precisaria nem de uma justificativa provável. Você não precisa nem provar nada. Só da maioria achar que não está sendo bem conduzida aquela cooperativa, a gente pode tirar o presidente. Então, se você pensar nessa linha, que você não é cliente, você é sócio, a cooperativa seria a menos arriscada das três. Uhum. Porém, mais importante do que SCP, do que consultora, sempre, igual você falou, as pessoas que estão envolvidas. Só voltando um pouquinho, bom, você deu um exemplo aí de SCP de um edifício, né, de um multifamiliar, né? Sim. Você acha que o risco num SCP de unifamiliar é menor? Como assim unifamiliar? Um SCP unifamiliar? Porque tem menor escala, né? SCPs feitas entre menos pessoas, às vezes entre conhecidos, que as pessoas fazem uma SCP para a construção de uma casa só. Exatamente. Não, aí novamente vamos estar naquela situação de mais importante que o modelo são as pessoas. Numa situação de construção de uma casa, às vezes juntou um grupo para construir uma casa para vender, é mais fácil esse acompanhamento. Isso, o risco eu acho que é menor, né? E é mais fácil esse acompanhamento, você tá olhando tudo, porque às vezes vão ser 2, 3 para construir uma casa, normalmente são 2, 3 amigos. Isso. Agora eu tô falando de um prédio com 100 pessoas que, querendo ou não, fica na mão do sócio ostensivo. Sim. Porque... Eu acho que é bem arriscado mesmo a questão da SCP, não em unifamiliares, né? Mas nesse caso de multifamiliar, que eu nunca nem tinha visto, é realmente arriscado pra caramba, porque aí você tá abraçando um risco ali daquela construtora toda. E a SCP deixando bem claro na situação de obra a preço de custo. Porque a SCP, essa cota de participação, ela é até utilizada muitas vezes até por construtoras, que quando abrem uma SPE, eles colocam, por exemplo, um terreneiro como somente essa cota. Por quê? Às vezes a construtora tiver um problema, por exemplo, se esse terreneiro, por exemplo, ele tivesse algum problema no nome dele, não interferia no CNPJ da empresa, né? Sim. Então, esse modelo ele é feito às vezes para resguardar o comprador, o comprador, o cliente. O CNPJ ali. CNPJ. Eles falam muitas vezes assim, ó, olha, você vai entrando como uma SCP para se resguardar o CNPJ. Primeiro, para resguardar você, se alguém morrer, por exemplo, na obra, você não ser corresponsável. E também, se você sujar o nome, não atrapalhar, às vezes, o empreendimento. O empreendimento, alguém entrar com uma ação contra você e requerendo vamos falar assim, o embargo do empreendimento. Então ele é feito para isso. Porém, se a gente olhar essas três situações, o modelo mais seguro, em teoria, seria a cooperativa, por você ser o único que você tem o poder de intervir ali. De intervir sobre a situação. A realidade é que todo mundo que compra dificilmente. É igual quando a assembleia de condomínio. É 10, 15% que vão. Quem vai ainda fica no celular, não tá prestando atenção nada. E novamente a gente vai na confiança, na boa fé das pessoas. Show. E aí, qual que é a. Bom, e a cooperativa? Você acha que é um bom negócio? Como é que você entende? Tá, a cooperativa, o que é a situação? A margem, normalmente, ela diminui para 4 a 8% dos mentores do projeto. E o presidente, ele tem um salário, normalmente 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do tamanho do projeto. Ele é o gestor do empreendimento. O que seria o desconto, às vezes, da cooperativa? Novamente, o banco. A margem é um pouco menor. E a cooperativa, ela não pode vender. Ela não pode vender o produto. Você não pode comprar. Não, você não pode comprar. Você não tá comprando, você nunca vai comprar. Você vai ser já um sócio. Por ele não poder vender, ele não pode fazer mídia. E uma construtora, hoje grandes construtoras, dá o exemplo da Opus. Ah, não, calma aí. Você tá falando que o empreendedor, quem ele não tá pode desenvolvendo vender o produto, ele não pode vender, ele não pode fazer mídia. Ele não pode vender, ele não é Como venda. Como é que é feita essa prospecção dos caras que vai comprar aquela cota ali? Cooperativa é um grupo de pessoas. Isso, é de boca a boca. Exatamente. É um grupo Por de pessoas. Por isso que ninguém tá sabendo desses trem de cooperativa. É um grupo de pessoas. E eu tô envolvido em algumas, eu faço parte de algumas. E eu, como cooperado, eu tenho o poder de colocar outros cooperados. Mas aí a gente não pode vender, a gente não vende.
Aí eu Você entro. chama o cara pra ser sócio. Eu chamo o cara pra ser sócio, por eu estar nesse desenvolvimento, eu entro nas participações, né? Aham. Nas Mas o participações de cara pode vender desenvolvimento. o imóvel depois. Não, a cooperativa é feita pro imóvel ficar pronto. Quitou, entregou o documento, Aí cada um. ele não é mais cooperativa. Aí é o O imóvel consultora de uma SCP virou uma coisa só. Entendi. É, Show. aí tá, por que seria mais. Por que ele é mais barato a cooperativa? O imposto dela é um pouco menor porque ela não dá lucro. Ela não pode dar lucro. É sem fins Se lucrativos. faltar dinheiro, tem que inteirar. Se sobrar dinheiro, não volta pro bolso de ninguém. Ou seja, você tem que colocar ou num lazer, ou você dá. Você tem que investir, o que sobrar, você tem que investir dentro do empreendimento. Teve casos que sobraram dinheiro. Teve casos que E aí, sobraram dinheiro. como é que faz? Faz o- Mobiliou melhor as áreas comuns? as áreas comuns. Teve uma situação que eles deram escritura grátis para todos os cooperados. Nossa, que massa. Eles pagaram a escritura de todos os cooperados. Mas não pode sobrar dinheiro, nem faltar. Tem Legal, tem isso que o aí. dinheiro Eu bater. acho que é um bom investimento isso aí, né? Aí tudo depende de quem Da tá por trás. oportunidade. De quem tá por trás. Então a gente vai ter esses 15% a menos do banco. O marketing, que ele Tem. não tem, é zero. Inclusive, você vê os materiais de cooperativa, eu faço, porque participo de alguns, é vergonhoso, perto do que é a mídia de grandes É construtoras. só panfleto. Só panfleto. Vamos falar hoje, um decorado, eles gastam 2, 3 milhões para fazer um stand de um decorado. Não existe, né? Aham. Não existe nenhum container lá, porque Não pode ter nada. não pode ter nada. É só boca a boca, Só boca a panfletinho boca. Às lá. vezes, quando se faz, coloca um dos proprietários, ou senão você descreve o telefone dos presidentes da cooperativa na porta da área. E é um negócio Caraca. bem amador mesmo, mas é pelo modelo, né? Entendi, legal. Massa demais. É bem pelo modelo. Show. Aí, novamente falando de apartamentos na plantas de alta e de baixa, eu vou falar aqui, inclusive, do próximo aqui. Loteamentos abertos, loteamentos fechados. Como é que estamos de horário aí? Tem 40 minutos. Tá, Ah, tá na metade. Nossa, nem Tem- foi na... Não tá- Bem eu, que fa- eu falou. falei pra você que passa Falei que 1 hora e rápido. meia era muita coisa. Loteamentos abertos e fechados. Isso aqui é muito importante. Eu vou falar da questão da alta e baixa. Eu deixei na parte dos loteamentos sobre o investimento, principalmente daquele que você falou da alavancagem, Uhum. porque tanto construtoras, SCPs cooperativas, a correção do saldo devedor, ela é feita através do INCC. Sim. E dos loteamentos, você já pode cobrar um juro que seria somente aceito ser colocado depois que o imóvel estiver pronto. Uhum. É que eu tô falando de loteamentos abertos e fechados ainda na planta. Uhum. Depois- Mas esses loteamentos vendem só o lote, no caso. Vamos falar, igual teve esse Jardins que lançou o condomínio para construir daqui 2 anos. Aham. Loteamento aberto e fechado é condomínios fechados e loteamentos normais, né? Aham. O que acontece? O loteamento, ele tem uma lei paralela para ele. 67, 66? Não, a 6766, ela acho que é dos seguros, não é não? 6766? Não. O cara veio, se eu não tiver enganado, é 6766, que eu postei hoje, inclusive. Semana passada veio um cara aí, um engenheiro que... Você não resguarda nada, tudo é a 6766, né? Mas eu não sei qual que é a lei específica. Aham. Essa que eu tô te falando é de aprovação de loteamento, é mais a questão técnica. Ah, sim. Não. Que eu, Aham. A que você tá falando, ela é referente ao quê? Novamente, para você comprar um loteamento aberto ou fechado, primeira coisa que você olhar, RI, tá registrado certinho, tá podendo vender, as pessoas que estão por trás, tudo isso que você fez, as conferências para trás, você vai fazer novamente. Só que aqui a gente tem uma situação um pouco diferente, porque a correção, ela já é cobrada às vezes até IGPM mais 1%, num produto que ainda vai se construir. E você não poderia cobrar essa correção de nada que não está pronto, porque você está cobrando 1% de juro mais correção. Como você cobra juro de uma coisa Que nem existe. que você não entregou, que nem existe? Sim. Então, o que é Tá, deixa eu só pra esclarecer aqui. Você tá falando no caso de condomínios fechados horizontal ali, no padrão, no modelo de negócio, vamos dizer, da FGR, por exemplo. loteamento aberto e fechado. Condomínio fechado padrão da FGR, o loteamento aberto. Seria Aham. cobrado até IGPM mais 1. Uhum, Alguns já estão cobrando uma correção um pouco menor. sim. O que é o risco disso aqui? Você colocar um IGPM mais 1, você colocar uma média histórica do IGPM aí de 6, 7%, mais 1% que é ao ano dá 12%, nós estamos falando de 20% Ao ano. de correção ao ano.
Ou seja, A pessoa, às vezes, eles vendem o loteamento em 180 vezes, 240 vezes. Então vamos pegar um lote de 100 mil reais, há mais de 10 anos, hein? que a correção dele é GPM, ou seja, 1,4% ao mês, que 20% ao ano aí, 1,3, 1,4 ao mês. E a parcela dele é 299. Ou seja, você tem um lote de 100 mil, pagou 299 de parcela. Sua parcela aumentou quanto? R$ 1.300. Abateu seus 299, você pagou, sua parcela vai ver mês que vem tá 101. Aí quando você pega assim, no prazo de 2 anos pra frente, vou olhar, nossa, vou ver quanto que rendeu do que eu paguei. Tô pagando há 3 anos, eu comprei por 100. Tá devendo De- 95. Não, tô devendo 120. Aumenta. Por causa disso aqui, igual eu tô te falando. A parcela, na hora que você põe 240 vezes, ela fica um quarto do juro. Aí, o que você tem que acontecer para isso aqui ser um excelente negócio? Tem que quitar rápido. Primeira coisa, bacana. E para você não perder, o, o juro tem que ser menor do que a valorização. Só que a gente sabe Só que que a 20% ao ano, Não um tem- ano pode ser que A, dê a certo. não ser que seja especulação. A médio prazo, igual eu tô falando, imóveis, a médio prazo sempre vai dar uma margem, às vezes, de 10, 15%. A média é 10, 15% ao ano. Aham. Mas um ano vai dar. Igual a gente teve agora essa pandemia, teve loteamento aí que Valorizou. duplicou, triplicou o preço no ano. Mas é uma situação excepcional, né? Quadruplicou. Só que é uma situação excepcional e é uma coisa que é não sustentável no quadro de 15, 20 De anos. médio e longo prazo. Que é o que você falou, que é quando a pessoa compra um imóvel, ela tem que estar de olho ali, né? Pensando, vislumbrando ali o médio e longo prazo. Então, e isso aqui, às vezes, no momento de alta, vai ser coberto por essa alta valorização. Mas no momento de baixa, eu vou dar um exemplo aqui em Goiânia que aconteceu. Saiu um produto chamado Terras Alphaville. Sim, senadorzão. Senador Canedo. Vendeu seu condomínio inteiro. Ninguém sabia nem onde que era. A situação foi tão absurda que quando eles começaram a vender, ele colocou todo mundo debaixo da tenda nesse sol de 50 graus de Goiânia, lá no Flamboyant, e você era sorteado. Quando você era sorteado, era te dado o direito de comprar um lote. Eles colocavam o nome na cumbuquinha, chamava seu número, se seu número De fosse tanta chamado, procura a procura estava 5, 6 vezes maior, 5 vezes maior do que que é a disponibilidade. disponibilidade de lotes. E esse lote, na época, era 150 mil reais, um lote médio de 300 metros. Sim. O que aconteceu? Isso foi lá para 2013, 14, 13, nessa época. Eu, graças a Deus, eu não vendi, porque eu já tava dando uma leitura nisso aí. Eu consegui ter essa leitura. Tava porque desconfiado. eu consegui ter essa leitura que a situação tava um pouco errada. O que aconteceu? Venderam por 150 mil. Na entrega dele, passaram 3 anos, a pessoa pagou em média 100 mil reais com os balões e devia quanto? 150 Os mesmos 150 mil. Nossa, cara. Só que entrou num outro ponto aqui muito importante, que eu não falei aqui antes, que eu vou falar agora, é que esse condomínio específico foi vendido quase todos para investidores e não para consumidor final. Mesmo que você... Ou seja, você gerou depois lá na frente uma demanda de venda, né? Uma oferta, na verdade, uma oferta gigantesca. Todo mundo querendo Todo vender. mundo comprou para dar essa alavancagem imobiliária, só que ninguém queria morar lá, porque quando descobriram onde que era, o pessoal até assustou. Tá longe pra caramba. Eles estavam pensando que era no Alphaville aqui do lado do Alphaville de Goiânia, ali nas proximidades, o pessoal nem tinha nem noção onde era. Que isso, cara. Não tinha nem noção onde era. Então, e quando entregou, todo mundo Então, se isso devolver. é mais um risco, né? Não compre Sim, um lote ou imóvel sem saber onde fica o lote ou imóvel, o condomínio, no caso. Sim, eu vou chegar. É, exatamente. Eu tô- E também fique muito de olho no perfil de todos os compradores. Se todo mundo estiver comprando para investir, sem o consumidor final, e o que é consumidor final? É quem Se vai eu tô comprar e morar. Não só para comprar e morar, por exemplo. Se eu vou comprar esse imóvel e vou colocar para aluguel, eu sou um consumidor final dele. Entendeu? Entendi. Se eu vou comprar esse imóvel e vou deixar com minha mãe morando, eu sou consumidor final dele. Então, isso é uma sacada muito importante, muito interessante, né? Então, e eu acho que ela cabe em outros modelos também que a gente comentou, como, por exemplo, da planta, né? Comprar um Sim, imóvel na planta. É para Então, todos esses imóveis na sempre planta. na hora de comprar como investidor, esse investidor, ele tem que observar
quem tá comprando ali, quem tá procurando aquele tipo de imóvel, né, aquele modelo de negócio, e ver se o cara também, se tem muito investidor ou se tem cliente, muito Você cliente tá só final. comprando no oba-oba, tá todo mundo comprando com a expectativa de vender mais caro. Vai chegar uma hora que todo mundo vai querer Alguém vai ter que vender. morar. Alguém vai ter que Alguém morar. vai ter que... Sai um loteamento de 1.000 lotes ou um prédio de 500 apartamentos. Se ninguém morar nele, Quem é que vai comprar? não faz sentido. Voltando nesse apartamento, nesse loteamento, Uhum. então quem comprou por 150 pagou 100 mil, devia 150. E queria vender, todo mundo queria Querendo vender. vender, querendo vender. Quem não conseguia vender fazia o quê? Destratava. Tratava. Distrato. Pega 50% de volta? Na época não tinha essa lei de 50%, pegava mais. Pegava até 80%. 80%. Menos mal, né? O que a consultora começou a fazer num ato de desespero? Ninguém morava no condomínio, não tinha ninguém querendo morar lá. Uhum. Aí algumas pessoas tinham capital para segurar, outras não tinham. Eles Ia começaram a destratando. vender por 99 mil para quem comprasse e construísse. Aí tá, aí chegava a pessoa para mim, Comprava, Breno, construía e queria vender. não, vende meu laje do meu lote. Eu pego o carro, eu pego qualquer coisa, vendo meu laje. Galinha, Pego vaca, qualquer coisa. Só que vamos lá ver como é que eu faço. Fiesta. Quanto você deve? 150 mil. Aí a pessoa que fala assim, não, meu 100 mil, eu entrego pelo que eu paguei. 150. 100 mil, né? Paguei 100 100 mil. Então eu pego um carro, eu pego uma caminhonete, uma Hilux velha. Mas como que eu vou vender o seu a 250? Ou senão a pessoa querendo ainda ter o lucro dela, se a consultora tá vendendo quitado por, 199, não, por 99. Ou seja, a consultora tá vendendo mais barato do que você deve. Nessa situação, o que aconteceu com os 100 mil que você pagou? O que ele valeria nesse momento? Era só é o valor do imóvel, né? Sendo que a consultora tá máximo que você vendendo vai mais que o conseguir- seu devedor. Isso, o máximo que você ia conseguir era recuperar quase todo o dinheiro que você pagou no caso. Não, você não reparava nada. O dinheiro todo- Porque só pra lembrar de novo, a consultora não estava vendendo o saldo, ela estava vendendo o lote total a 99. Ah, você tem O que seu quitar, estava você ainda tem que quitar os 150. O seu lote estava hoje para você empatar por 250, para você empatar. Mas você só ia conseguir 100, você ainda ia ficar devendo 50. Você empatar o que você colocou era 250 e a consultora tá vendendo a 99. Ou seja, se você vendesse por 99, você ainda ia ficar devendo... 150. Você ia ficar devendo ainda. Não tinha o que fazer. Seu Sim. lote, ele perdeu. Sim. Você não tinha o que fazer com ele. Você ia ficar devendo 50 mil, mas somados com 100 que você colocou, você Não. ia ter gasto 150 mil, né? Resumindo basicamente aqui de novo. Seu saldo devedor, se você entregar seu lote, fala assim, olha, eu não quero pegar R$1. Toma para você continuar a pagar a parcela. Ninguém pegaria. Sim. Porque você deve 150 E tá sendo vendido por 100. por 100. Ou seja, seu dinheiro... Nossa, lascado. Aconteceu essa então, situação. resumindo a história também ali, você vai continuar, né? Continua aí. Não, sim. Aí, o que acontece? Você ficava de mão atada. Vou fazer o quê numa situação dessa? Como que eu vendo meu lote? O que eu faço com esse lote? O dinheiro praticamente se perdeu justamente por essa questão de alavancagem imobiliária. Porque ela é muito linda e todo Na mundo teoria. quer ter muito lucro. Mas quanto mais alavancagem, maior suas chances Maior risco. de ter lucro Ou prejuízo. Ou risco. e maior a chance de prejuízo. Então, até meu sócio falou uma vez pra mim, brincou, o Matheus, que vai estar aqui no próximo podcast, né? Falou assim, Breno, eu tenho muito dinheiro em ágio. Ágio é patrimônio? Eu falei, em momentos de alta, sempre. Momentos de baixa. Pode não valer nada. Pode não ser patrimônio. Show de bola. É. Então, só resumindo essa parte aí que eu acho que vale destacar, que é a questão do IGPM, né, cara? O cara tem que correr de IGPM. Quando ele vê imóvel na planta, loteamento, lote, o que for, condomínio fechado horizontal, o que for. Se tiver como indexador o IGPM, Ainda mais o IGPM mais um, porque o 1 já dá 12, o IGPM chegou no ano da pandemia e dá 37. então. Aí, por exemplo, se a pessoa devia 100 mil, o saldo devedor dela aumentou para 150 em um ano. Não, e resumindo também, assim, só... Quando o cara entra no IGPM da vida, que a gente comentou que é 20% ao ano, IGPM mais um, supondo que ele esteja com muita sorte e ele pague todas as parcelas bonitinho, tendo muita sorte, ele vai pagar umas 3, 4 vezes mais do que ele deveria. Dificilmente ele vai do que o ganhar. valor. Não vai ganhar. Provavelmente ele vai perder. E isso, a pessoa às vezes não faz essa conta, ela tá só pagando, quando ela vai o ver o mal- que realizou e
o É o negócio mal não de ficou tão olhar bom. só a questão Da da parcela. parcela. É o que muita gente faz. Então, já, de- já foi muito assunto, né? Mas, assim, até agora, assim, eu acho que os dois que a gente tem que ressaltar muito. Três, né? Primeiro, ver quem está por trás dos empreendimentos, dos negócios. Documentações, Aí a segunda, de modo geral, né? Ver se for uma incorporação, tá no RI, o registro de incorporação. é, E o terceiro, olhar o indexador. indexador, Se for sim. IGPM, IGPM mais um. foge. Toma muito Mas, cuidado com não, ele. eu acho que. Você concorda comigo? Eu acho que se for IGPM, independente do que tiver junto, eu vazo. Mesmo Ou IGPM não? mais meio, né, já começa a ficar preocupante. É porque o IGPM, pra galera da- que não tá ligada, tá ligado 10%. à inflação, né? Então a gente É vive num país 10%. Na hora que você põe mais subdesenvolvido. meio, já complica. Então. E acaba que, igual você falou de questão que é indexada a inflação, o INCC também seria. Só que, Só que a inflação da construção civil, que ela é bem mais baixa do que a inflação normal do mercado, né? e mais do que isso, ele é medido pelo governo. Então, ele muitas das vezes não mostra a inflação real da construção civil. Isso. Às vezes a construção civil deu 25, só que pro governo fica feio falar que aumentou tanto. Então ele coloca que deu 12. Isso dá um prejuízo para as construtoras. Uhum. Você Eles tem que- mudaram, inclusive, eu não cheguei a. Isso até tem um tema legal para. Não. Recentemente eles mudaram a forma de calcular o IGP, O INCC. o INCC. Sim, os Tem parâmetros, acho- né? Isso, eles mudaram a fórmula ali. Foi o índice geral Método de cálculo. Agora tem o índice de preço da produção, que é o IPP do produtor. Ele tá também incluso. Até o próprio IGPM teve algumas modificações, Alterações. Aham, os indexadores. aham. Agora, vamos falar sobre risco. Esse aqui, pra mim, é o... Lembra aquela marca de televisões antigamente, CCE? Que o pessoal tinha aquela sigla que eles falavam que era CCE. Não lembro. Começou comprando errado. Começou com. Esse aqui, pra mim, é o começou comprando errado, Reginho. Qual? Cotas imobiliárias. Eita, isso aí também é furada mesmo, velho. Isso aí é muito furada, cara. O embalo dele é maravilhoso. Porque eu tenho imóvel de veraneio. Eu tenho uma casa... A segunda casa que a gente eu fala. tenho uma casa lá no Araguaia, que seria essa casa de lazer. Aham, E acaba que, vou ser sincero, esse ano eu não fui na casa. sim. E essa casa, ela tem custos, né? Ela tem manutenção, tem demanda. É um passivo, né? Um imóvel, se você não trabalhar ele de forma correta, ele vira um A passivo. minha acaba que eu alugo ela, mas mesmo assim... Não supre todos os custos. Supre. Meu supre Supre? dá um lucro, mas assim, dá um trabalho, tudo. E quem compra o imóvel, ele pensa só no lazer. Eu quero comprar, ter meu lazer e não quero preocupar com mais nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar na cota. Alguém pensou pra mim, em vez de eu comprar um imóvel de lazer, que eu não vou ficar um ano todo no imóvel de lazer, eu vou comprar 15 dias nesse imóvel de lazer. Olha que ideia maravilhosa. Genial. Genial, resolveu minha vida. Isso aí, o gênio tava na alta, né? Tava na... É porque o mercado tá em alta, o cara é gênio. Por que a cota imobiliária, então, não é um tão bom negócio? Você quer até dar sua opinião, Regi? Cara, primeiro que eu vejo, assim, pelo pouco que eu sei disso aí, primeiro eu acho que o valor ele é muito acima da realidade ali. Tipo, um imóvel que você custaria ali 200 mil, o cara vende a cota por 100 mil e aí vende pra 10 pessoas, cara. É um negócio muito louco. Exatamente. Normalmente eles fazem cotas de 15 dias, ou se não semanais. Aham, Então seria... O ano tem 54 semanas. aham. Então seria 54 cotas. Na verdade, eles vendem 55, que uma fica com eles, né? Uhum. E, igual você falou, se fosse um imóvel que era para ser vendido a 200 mil, eles vendem ele por mais de 1 milhão. Então você faz a divisão das cotas, Das 1,5 milhão. contas, tá doido. Sendo que esse 1 milhão você tem que pagar até a entrega, ou seja, teria que ser até mais barato que não usaram dinheiro de banco, construir tudo com o seu dinheiro. Primeiro ponto é esse aí. O valor, ele é pelo menos 5 vezes superfaturado. Da cota. É bizarro isso aí. Mas o maior porém que eu vejo não tá nem aí. Ah, No caso, vamos falar igual em 12 meses, a 13ª cota. O que é o problema da 13ª cota? Quando se tem 12 o meses... que é essa 13ª cota? Eles não vendem... Se o ano tem 12 meses, eles não vendem um mês para cada um, eles não vendem 12 cotas. Eles vendem 12. Só que existe a 13ª cota. Ou seja, na verdade, você tá comprando tipo 20 dias, 25 dias Não, no mês. Você compra, cada um compra um mês. Vamos lá. Tem a cota de janeiro, a cota de fevereiro, a cota de março, a cota de abril.
Só que eles guardam pra eles a última cota. Ou seja, vai diminuir os dias que você tem. Não, cada um fica com o seu dia. Os Com dias 30? são certinho. Ah, Mas existe uma cota que ela não tem dias, que é a cota ah, deles, ah, que desenvolveram o produto. ah. O que é esse porém? Na votação de condomínio, quem vota é a 13ª cota. É quem Oxe. vendeu. Uai, rapaz, tá parecendo o governo aí. Tá parecendo aquela lei lá que eles estão inventando agora que vai afetar aí o streaming aí, o YouTube e tudo mais. Os caras vão colocar um imposto e ainda vão decidir o que você pode passar dentro do programa, dentro das plataformas. Exatamente. Então, assim, eles que fazem. Você não tem voto no condomínio. Ah, Vocês meu não Deus. podem. Se juntar os seus 12, vocês não votam. Quem vota sempre são eles. E isso que é a pior coisa de todas. Por quê? Eles vão colocar quem eles quiserem como síndico. E o valor do condomínio, além de você estar pagando 5, 6 vezes no valor do imóvel, o seu valor de condomínio, vou falar um flat, por exemplo, tudo bem que ele entra com serviços, na hora que você vai colocar o valor de cada flat, por exemplo, lá em Caldas Novas, em Pirinópolis, dá 5, 6 mil por mês de condomínio por unidade. Uai, Aí dividido pras cotas. Dividido para as cotas. Só que aí você fala assim, não, mas eu só tenho uma cota de 24, eu tenho direito a 15 dias, só que mesmo você tendo direito a 15 dias no ano, você paga Todo mês mês. R$300. Na hora que você paga seus R$300, ele deu R$4.000. Você pagou R$4.000 de condomínio no ano para ter direito de 15 dias. Ou seja, seu condomínio mensal ficou em média R$8.000. Se você pegasse essa mensagem, se você pegasse só o condomínio e alugasse um hotel, um negócio, um resort, melhor. muito Você não fica preso naquele lugar, você pode escolher, você tem margem de negociação, que você vai chegar, vai escolher. Mas a grande sacada é o condomínio. O condomínio de cada flat sai 5, 6 mil reais, Ou 7 seja, mil os reais. caras ganham lucro ali 5 vezes. Eles estão ganhando dinheiro com nada, né? Tá fazendo dinheiro do nada os caras. Eles fazem dinheiro do E nada. o que você pode fazer em relação a isso? Nada. Nada. Achar um besta pra As comprar. contas você não entra normalmente nem na escritura, porque a escritura é deles. Que isso, cara. E o que é? Um contrato só que faz e... É um contrato de cota falando que você é proprietário de tal coisa, prometendo mundos e fundos e dando a garantia o grupo. Mas é uma Isso é furado, é um hein? negócio maravilhoso para o empreendedor. Para quem, Pra tá quem comprando, empreende... eu não consigo ver lógica nem razão nisso. Ou seja, galera, aí tem que definir bem o que é essas cotas, né? Porque às vezes, por exemplo, a SCP, por exemplo, o pessoal às vezes chama de cota, né? Mas a cota que a gente tá falando é aquela cota A fração de um imóvel. É a fração, quando você compra a fração de um imóvel, Você está né? comprando a fração do imóvel, só que você não está entrando nem na escritura desse imóvel. Você está comprando a fração do dono. Ele está fazendo um contrato Às falando vezes que um está flat, vendendo. um resort Normalmente são apartamentos menores em locais turísticos, de 200 mil que você paga, na qual a venda paga ela é 80 feita, mil na pra ter qual, 15 dias. na qual a venda é uma venda feita por impulso, que a pessoa não vai voltar lá. Não se tem aquele cuidado de tentar fazer um negócio bom para se manter o cliente, porque eles tá não lá, têm esse ele vai interesse, ele vai assinar. chegar, vai comprar, vai embora, não vai aparecer. Rapaz, e lá em Pirinópolis, Caldas Novas, eles buscam pelo cabresto, né? Eles vão lá, dão Sim, almoço, chamam você, dá uma Cara, cervejinha, a tem tática de cerveja, venda- cara, eles vai Se eu te falar que em Caldas Novas eles contratam atores para estarem pra ao fingir seu que tá lado, fechando o contrato. fingir que tá comprando, estourando champanhe, bebendo champanhe do seu lado, para você ficar naquela sensação, nossa, tá todo mundo comprando, eu tô perdendo. Nossa, que É um loucura. negócio muito agressivo. Como eles têm essa margem muito grande, Eles podem investir o tanto que te for. dão almoço, te dão day use, e realmente, normalmente, as estruturas são muito boas, né? Os condomínios clubes são maravilhosos. Nossa, mas eles devem ter uma margem. Qual a margem de lucro? Mas Você é uma investe, sei lá, É uma margem que 2 não existe. milhões e ganha 20 milhões, sei É lá. uma margem que não existe no mercado imobiliário. Ela é uma coisa fora da curva mesmo. E ganham demais. Aí, como o seu condomínio fica muito caro, o que te leva a fazer? A destratar. Tentar vender seu ágio. Ninguém Não vai vende, comprar. não vende sua cota. Porque você não vai pagar um Ela não almoço se e um vende. day use. Você não vai pagar um day use pra outra A pessoa. cota não se vende. Ninguém consegue revender aquela cota. Aí você abre mão dela, depois voltou. Ou seja, eles venderam o prédio 5 vezes mais caro, depois voltou tudo pra mão deles de novo. E eles vão vender de novo. E vão vender de novo. Ou vão ficar com o prédio pra eles, cuidando da administração alugar. de hotel. Ou seja, construíram com o seu dinheiro, lucraram 10, 15 milhões na construção E ficaram com a construção pra eles. e ficaram com a construção pra eles. Olha que negócio bacana.
Caralho. Pra quem vende tá maravilhoso, não tem nada parecido, né? Pro empreendedor. Nossa, isso aí é o investimento é o empreendimento da vida do cara, do construtor, vamos dizer assim, né? Juntamente com as cotas, amigo, eu vou te falar de um outro, que é novamente outro que você fica extremamente rodado. Até vou ter uma A amiga que gente eu vou tem encontrar 20 amanhã. minutos, Bruno. Eu falei pra você que o trem aqui, o trem passava voando. Vou acelerar nesses aqui, mas eu vou falar mais nesses aqui do caso, que é o CDU, que é o CDU. Contrato de Direito de Uso. Essa eu nunca Quem nem ouviu ouvi falar da falar. 44 aqui em Goiânia? Ah, Muita gente tem a lojinha lá no Mega Moda. ah. Ixi, eu já vi reclamação demais disso aí também. Não É, sei como é que é, é mas... a luva do shopping, por exemplo. O que seria o CDU? Antigamente, o inquilino, ele poderia vender o ponto. Você lembra disso, amigo? Ah. Por exemplo, se eu alugasse o seu Ah, eu imóvel. alugo de você e eu depois posso realugar. Não, Não, vendi o ponto. vendi o ponto. Vendi Sim. o ponto. Por exemplo, Aí vendia com a loja toda pronta ali. por exemplo, igual eu aluguei lá a imobiliária, lá nós construímos lá, e aqui eu vendo o ponto de uma imobiliária. Uhum. E até pelas dificuldades de negociações, hoje é proibido se vender ponto. Ah, O CDU é como se fosse esse ponto, que é o contrato de direito de uso. você compra só o direito de usar aquele O ponto ali. direito de aluguel. Direito de alugar. Porque, na verdade, o que acontece? Você aluga. Vou dar um exemplo do Mega Moda. Você vai, pega o seu espaço da barraquinha, 5 metros quadrados. Inclusive, era o metro quadrado mais caro do Brasil, sabia? Não sei se você sabia disso. Na Mega Moda? Era o metro quadrado mais caro do Brasil. A gente tava falando de 80, 90 mil reais aí o metro quadrado. Você pegava uma salinha de 5 metros, vendia ela por 250, 280, 300, 50, 60 mil metro quadrado. Então, aí você vendia o CDU daquela loja. O que era o CDU? Você comprava o direito de estar ali. Mas para você estar ali, você pagava condomínio e aluguel pro Mega Moda. Só que para você ser o proprietário daquele, você tinha que comprar esse direito de aluguel, senão você não entrava lá. É a mesma linha do shopping, É como que é se a fosse luva. um táxi ali também. Você tinha É a que comprar. luva, é a luva. E essa luva você tem o direito de vender, ela seria vitalícia, você teria o direito de vender. O que é o grande porém? Eles inventaram isso aí, então é como... Ai, nossa, Então que é a loucura. mesma história da cota, por exemplo. Eles chegavam, compravam terreno, vende essas cotas, né? Vende esses direitos de uso, constrói com dinheiro de todo mundo, tira um lucro absurdo. E ainda eles vão alugar pra você. Você vai ter que alugar deles e pagar o condomínio deles. É como se fosse esse direito de uso, na verdade, é como se fosse uma cota dessa daí. O cara te vende uma parcelinha, você fica com aquilo ali, você pode usar, Você mas se você sente ainda dono, tem que pagar o aluguel. você Seria se o sente condomínio, dono. seria o condomínio. Mas você lá paga no- o condomínio também. além do condomínio. Você paga o tem condomínio aluguel. também. Nossa, Você paga o cara. condomínio também. Esse condomínio é o rateio de água, energia, Sim, é os custos ar-condicionado, ali IPTU. É os custos da Até o estrutura. IPTU você entra No meio também. no condomínio. O IPTU da área, né? O IPTU do imóvel, você entra como Pagando. pagante do condomínio, que seria todas as despesas do empreendimento. Isso ainda Marketing do Mega Moda, por exemplo, você entra na sua parte de condomínio. Até o marketing do shopping entra no seu condomínio. Reformas. Aí, o que é a Ou grande... seja, o dono só ganha dinheiro. O dono da Mega Ele é Moda. E outra coisa. E vamos fazer uma reforma? Condomínio. 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 Aí você paga o condomínio pra fazer a reforma e o que acontece com o seu aluguel? Só. Aumenta. É igual o caso da mulher lá, daquela influencer que reformou a casa que ela morava, o apartamento. Ela morava de aluguel, você não ficou sabendo dessa história? Não? Sim, Morava sim. de aluguel, aí reformou o imóvel, aí depois que reformou o imóvel, o dono do imóvel falou assim, vou aumentar, porque você reformou, tá valendo mais. Acontece isso sempre. É a mesma situação. Né? Acontece isso sempre. Isso aqui, vamos falar, ela foi ingênua. Cadê os coaches de alugue e não compre, né? Falar, explicar isso agora. Isso daí é uma coisa absurdamente normal. Sim. Você investir no imóvel dos outros, você está sempre à mercê disso aí. Tá Então você tem que tentar fazer um contrato mais longo, tem que tentar se resguardar, mas é uma situação que você vai estar sempre exposta. Se você quis colocar dinheiro no imóvel dos outros, foi uma opção sua, porque você não comprou então já um imóvel pronto. Quer reformar, fazer do jeito que você quer? Então compra. Compra. Né? Ou se não, paga um aluguel bem mais caro já do jeito num que você produto quer. que você está querendo. Exatamente. Show. Então, e voltando nesse CDU aqui, o que é o grande problema? Teve a pandemia, foi onde que caiu muito. Hoje a 44 está muito vazia, porque era um lugar que vendia muito para atacadistas. Teve que se ficar fechado 4, 5 meses.
Você acha que o povo desse Mega Moda, do Shopping Galo, Aguentou ficar lá? não deu algum desconto pros lojistas, dos aluguéis deles? Não deu não. Não deu desconto. Você já é o pessoal com a loja fechada, não deu desconto. E muito pior do que isso, as pessoas aprenderam a comprar online. Aí de uma lojinha de 5 metros quadrados, que você pagava 250 mil pra estar ali, pra pagar mais 4 mil de aluguel pro Mega Moda, Mais o condomínio. mais 1.500 de condomínio, mais o funcionário pra ganhar 10 reais em cada peça de roupa, ou seja, 15 mil pelo negócio, tá ali uma barraquinha de 5 metros quadrados, menor que essa mesa, metade dessa mesa aqui. Falou assim, ué, mas eu não quero ficar aqui mais, não faz mais sentido eu pagar tudo isso. Vou vender online. Vou vender online. O que aconteceu? Essa procura que tava absurda, que esse imóvel já tá valorizando, hoje ninguém quer mais. Então, eu vi lojas que foram compradas por 250 mil, hoje a pessoa tá entregando por 50, 40, 30. E você, a última opção é devolver pro Mega Moda de novo, Pra porque ele vender pra outro. ele tá ganhando 4, 5 mil por mês. Você tem que pagar esse aluguel pra ele. Se você não pagar, você perde o seu. Ou seja, o negócio... Você tem que... É uma corrida. Essa daí é a ilustração clara da corrida dos ratos, né? Vamos dizer. Você não Isso sai aí é do a corrida lugar, dos você não sai do Não lugar. tem como, você é, tá- como é quase uma escravidão, é um tipo de escravidão moderna, vamos dizer, né? É lógico que ali o cara tá Escravidão ganhando, mas moderna. a escravidão moderna é mais ou menos isso. Sim. Você traz um cara lá da Bolívia, bota ele pra trabalhar numa indústria, e aí você cria uma dívida gigantesca pra ele, de forma que você vai pagar, Impagável. você paga o salário do cara, É. R$ 1.000, só que, tipo assim, dos 1.000 ele tem que te devolver 600. Às vezes essa compra dessa sala ele comprava parcelado, você já pagava 5 mil do direito de uso por mês, mais, Mais 5 5 mil mil do de aluguel, aluguel, mais mais do o condomínio. condomínio. Nossa, E quando quitava, eu tenho um patrimônio. E não tem, porque não tem escritura no seu nome. tem nada, você só tem... Você tem um contrato de direito de uso. Caraca, que loucura, hein, velho? Que loucura. E a 44 inteira ela foi feita nisso. Lógico que as lojas, a principal, a que o ponto era mais cara no Mega Moda, a galeria mais cara, mas a gente teve outros, teve o Shopping Galo, teve o Mega Moda Park, E teve outros. shopping center também é assim? Flamboyant também, todos são assim. Você Você compra, compra o direito de uso. o direito de alugar. Você tem E que aí você aluga. pagar pra alugar. E se às vezes você quebrar o contrato, dependendo do shopping ainda, você sair antes, que você quebrar, saiu antes, você tem que pagar Uma multa. uma multa ainda. E não pode abrir. E além de você ser inquilino, Você não pode fazer nada. você tem várias regras a ser seguidas. Que é, por exemplo, se você entrar no Flamboyant, eu paguei o direito de alugar, eu paguei o aluguel, meu horário de abrir é 10. Se você Se abrir abre 10 10 em e um, 10, eu levo uma multa de milhares. grande. Então é uma situação que tem que Nossa, é ser muita muito bem grana. pensada antes de você abrir, comprar essa luva e principalmente esses CDUs Nossa, ali, o que risco pra é mim foi... altíssimo, cara. Nossa, o E risco é altíssimo. E isso aí. como tava em alta, fizeram, quando eu tô falando disso aí também, teve Centro-Oeste Outlet, a gente fizeram milhares ali de shoppings. vamos dizer assim. shoppings, ali de galerias, De né, galeria. shoppings, por conta disso aí. Era um negócio maravilhoso demais. Pra quem tá vendendo, pra quem... Pro consumidor, a verdade apareceu agora. Vamos de novo continuar aqui antes que acabe o tempo. Aham. Condomínios de chácara. Essa daí também tá na moda, hein? Tá na moda, tá na na moda. Primeira Só que isso aí tem muita... Eu posso dizer qual que é o principal risco, eu acho? Fale. Posso chutar? joga. Irregularidade. Certeza. Pronto. O cara vai lá... Exatamente. Por quê? Porque você, se tivesse assistido o episódio passado, saberia disso. Porque o cara que veio, ele é engenheiro civil e ele trabalha só com regularização de loteamentos, de parcelamento do solo, né? Que seria Sim. pra passar infraestrutura, criar bairros. E aí ele Uhum. falou dessa questão das chácaras, que a galera vai lá, pega o terreno dele, E divide, fatia. fatia e vende. Não, Pronto. o que eu mais escuto disso aqui é um negócio absurdo. Não, mas o negócio é certinho, tudo feito no cartório. Sabe o que é o feito no cartório pra ele? Ele faz um contrato de uma página e reconhece firma. Firma. O que é uma firma reconhecida? É só falando que eu que assinei. Mas o cartório, ele não leu O que a groselha que tá tá ali, escrito? não. A groselha. Que é um negócio sem lógica. Então, primeira coisa, o condomínio de chácara. Pra você vender um condomínio de chácara, você imagina um imóvel afastado da cidade. Aham. Só que não é zona urbana. Tem que ser zona urbana. Tem que ser Aham. zona urbana. Porque o mínimo que você pode vender do imóvel rural, não sei se você sabe, que é o módulo rural, é 20 mil metros. Ah, Então, pra se fazer um parcelamento de solo
Rural tem que ser 20 Rural metros. tinha que ser no mínimo 20 mil metros. Sim. Aí o que o pessoal fazia antigamente? Eles pegavam e te vendiam 25% desses 20 mil metros. E falavam, seu 25% é aqui. Mas nada provava que seu 25% era ali, amigo. Você tinha 25% de um todo. Agora onde que é isso? Onde que é? Se vai ter rua chegando na sua casa, se não vai. Se sua casa tá de cá e a sua vizinha tá de cá, quem que tá certo? Só Deus e o Quem bom chegar senso. primeiro e colocar as estaquinhas lá e construir o Só muro. Deus e o bom senso. E não se poderia financiar, né? Não se pode. Totalmente irregular. Totalmente irregular. Então, muitos depois até conseguiram se aprovar depois, mas hoje o Ministério Público já está proibindo esses condomínios de chácara. Você matou a grande charada, além de todas essas, é ver se ele está cadastrado. Além disso, a gente tem também a questão ambiental. Da aprovação ambiental, das Porque licenças, né? quando se vendia no rural, 20% dele tem que ser reserva aqui no estado de Goiás. No Pará, Ele 50%. comentou sobre isso, ou seja, o cara dividia. Aí eu não lembro se é. Aí porque depende. Eu não lembro agora se ele falou da zona urbana ou zona rural, né? Mas aí ele comentou esse exemplo também. O cara divide lá a área em 10 lotes de 1.000. Aí o cara A que reserva- comprou, não, tem 1.000. Às vezes Aí não na hora era que ele vai reserva, construir não é era só 20%. Ou seja, ele não tem 1.000, ele tem 800 metros. Ou senão, às vezes, acontecia até o contrário. O do lado ali ficou com um pedaço que não era reserva e os 1.000 dele é toda reserva. Ele não Ou podia seja, ele não podia construir nada. nada. Ele tinha um percentual de nada e. Nossa. Você tem 50% de nada. Ou seja, Então é complicado, complicado. Então, como já foi falado isso aqui, eu nem vou aprofundar muito, já foi falado. Acompanhe, a gente assista o novamente. episódio anterior sobre episódio 21. regularização. E agora vou falar para finalizar aqui sobre imóveis prontos. Imóveis prontos. Já tem um grande diminuidor de risco. O que é? Porque você chegou, olhou, Tá lá. tá lá. Então, como se está mais fácil, né, Tá gente? mais fácil. Você chegou, olhou. Tá mais fácil de ser gênio, né? Tá mais Tipo, fácil. é mais difícil de errar. Mas lá, primeira coisa, você como comprador, o que você tem que exigir do vendedor? Certidões. Primeira certidão, gente. Tudo se tem placa tem história. Se tem uma certidão emitida, é para ser garantido de alguma coisa. Primeira coisa, gente, certidão do imóvel. O que a certidão vai falar? Que essa casa aqui, essa casa é do Regis. Então, primeira coisa, pedir um documento pessoal do Regis. E a certidão, ela é vinculada ao registro. Registro de imóveis local. Isso. Você pode escriturar em qualquer lugar. Registrar, você tem que ser naquele local, até mesmo para evitar fraudes, né? Então, primeira coisa, comprei o imóvel vou comprar um imóvel do Regis. Certidão de Antes de registro. pagar um sinal para ele, antes de fazer qualquer coisa, vou pegar a certidão para ver se o imóvel realmente é do Regis. Por quê? O que acontece? A questão do contrato, o cara É. contrato de gaveta. Tem contrato de gaveta. Ou o que me garante que esse imóvel é realmente do Regis e não é meu? Por exemplo, se eu for inquilino de uma casa, o que me garante que essa casa não é minha e é da proprietária? Exatamente o documento. Porque eu tô morando nela, eu tenho a posse dela, então a casa é minha. Não, não é. Uhum. Porque dono é quem está registrado no imóvel. Então, a primeira coisa é isso. Independente do cara, às vezes, para não comprar de um inquilino, para não comprar de um aproveitador que sabe que a pessoa mora longe, não tá por perto, né? Vai demorar para ver. Segunda coisa, você vai pegar as certidões complementares. Não sei se você sabe, a parte trabalhista, principalmente, ela é muito agressiva. Regis Sim. aqui construiu, levou um grande processo trabalhista. Se ele tiver patrimônio no imóvel dele, dentro de 6 meses, a justiça trabalhista Vai atrás desse. bloqueia. Então, mesmo que você já tiver comprado este imóvel, você corre o risco, você comprou, passou a escritura, de 5, 6 meses depois ter que devolver, caso já tenha um Um processo, processo trabalhista aberto. o processo trabalhista aberto em andamento. Entendi. Por mais que você declare terceiro de boa Ó, e a fé, justiça não vai atrás do dinheiro do cara, vai atrás do imóvel, porque ele recebeu primeiro o no dinheiro. Não tem dinheiro, vai atrás do Ele já patrimônio. passou pro laranja, Já vai atrás do patrimônio. vai atrás daquela casa. Então, primeira coisa, certidão de registro de imóvel, certidão do imóvel. E a Segundo, segunda, verificar se o vendedor tá com a ele- certidão. ele tem algum processo trabalhista ou judicial aberto no É. nome dele. Primeiro, trabalhista. Segundo, judicial.
Uhum. Se tiver qualquer coisinha aberta, dá pra você pedir a narrativa, pedir para um corretor e principalmente pro seu advogado olhar melhor ou um tabelião cartorário. Terceira, certidão federal, da Receita Federal. Se a pessoa Pra ver tiver se o com cara não tá débitos, devendo leão, que o leão também tem leão, fome. porque o leão tem fome e pode pegar esse imóvel pra trás. Quarta, certidão do Cefaz, do estado de Goiás, onde nós estamos, ou do seu estado. Pode também É um leãozinho. viabilizar. É um leãozinho, é um tigre. O tigre. Um moncinho, também- mocinho, É uma mocinho. oncinha. Uma onça também tem fome. Tem fome. Então, essas são as certidões do que a gente tira primeiro da pessoa. Complementar, certidão É. complementar. Além dessas certidões, a gente tem que tirar também, em casos de condomínios, tanto horizontais, verticais, certidão de condomínio. Eu já vendi uma vez, fui vender um imóvel, no qual o preço do lote era menor do que o preço que ele devia de condomínio daquele lote. Era um loteamento de 25 anos. Nossa. Ele nunca pagou condomínio. Que isso. Tentou vender, porque ele teve uma disputa judicial com o condomínio. E o saldo, a dívida de condomínio já estava maior do que o valor do lote. O valor do lote. Então, gente, ficar muito atento para a questão da dívida Condominial. condominial. Eu escrevi essa palavra errada, por isso que eu Condominial. aprendi. E quarto e último, certidão da prefeitura. Se for em Goiânia, se for Aparecida, se for São Paulo, se for Curitiba, que são principalmente os IPTUs ou algum débito de prefeitura, AMA, alguma multa que foi gerada naquele imóvel e também alguma transferência também que não foi paga. Seriam certidões negativas. Né? Essas são as certidões negativas. Todas essas certidões, quando você for comprar um imóvel, fazer uma escritura pública ou fazer um financiamento, elas serão Ou o registro que você vai ter que atualizar da Sim. certidão. será exigido pelo cartório ou pelo banco. O Uhum. banco ele é muito bom quando você vai comprar um imóvel financiado, porque ele faz esse serviço para você. Porque Isso. como ele está colocando o dinheiro dele na negociação, ele vai checar tudinho para ver se realmente ele pode colocar o dinheiro lá para você. Então, Você pode ter certeza que ele vai ter esse cuidado. recapitulando de modo geral, o cara tem que olhar o quê? A primeira coisa é se o imóvel é da pessoa que tá falando que é, do Pronto. vendedor. Primeira coisa, né? A Se é meu segunda mesmo. coisa, ver se a pessoa não tá devendo nada pra justiça, seja tradicional ou Trabalhista, contra federal, a civil, civil. enfim. Aí a terceira é ver se aquele imóvel não tá se o condomínio, qual que é a situação daquele imóvel perante o condomínio que ele tá, se tá devendo alguma coisa. E o quarto Prefeitura. é a prefeitura. Então seriam Exatamente. 4 stakeholders, né, que chama, né? Sim, 4 sim. stakeholders aí que podem impactar aí diretamente na negociação. Então, sempre a gente fala, procurar um corretor de sua confiança. Principalmente alguém que já tem um tempo maior de mercado, não seja só, às vezes, o influencer, seja realmente o entendido. No caso da não segurança nesse corretor, buscar um advogado, alguém que tenha conhecimento disso aí, e também um cartorário, no caso de uma escritura, para ajudar tudo isso aí, para você não comprar gato por lebre. Tem mais tempo de falar só mais um aqui Pode, sobre o lado pode. do vendedor? Pode falar. E pro lado do vendedor também tem uma garantia também. Porque, vamos falar, a gente coloca nos nossos contratos de compra e venda, todos eu coloco que o comprador tem 60 dias para transferir todas as despesas relativas ao imóvel. Sim. Porque, às vezes, você mexe com licitação, às vezes a gente precisa do nome limpo, e o comprador compra sua casa, compra seu apartamento, e não transfere a energia, a água, Nossa, o condomínio, o IPTU pro nome dele. O IPTU acaba, se ele fizer o financiamento ou fazer a escritura. o banco vai vai te no- no ajudar. re- não, porque a escritura, quando você faz a escritura, paga o imposto e registro. Mas se ele fizer só a escritura, que é onde você vai, onde você recebe, e não acompanhar, e ele não pagar esses IPTUs, pode negativar seu nome, você ter um problema sério, inclusive com execuções e tudo mais. O cara tem que ter 60 dias, de modo geral, Tem que colocar num contrato e pedir para alguém acompanhar se realmente. ele fez a transferência. E tem gente que é custoso. Esquece. Tem um imóvel que eu vendi há 5 anos, a gente liga pra pessoa mensalmente, estava no contrato, já tentou executar e tá na justiça pra ver se agora resolve. Mas 5 anos que não transfere a conta de energia. Então, gente, é uma coisa de ficar com olhos bem abertos. Só vou evitar. fazer um adendo aqui, muito interessante, que um dos convidados comentou aqui também, e vou reforçar, porque também é um risco, só que na questão da construção financiada. O que o caboclo faz? E eu não sabia. Que você falou assim que o cara continua pagando, Uhum. não acompanha.
Quando você conclui a obra, né, quando a construção é financiada, você tem que ir lá informar a Caixa que aquela obra foi concluída. E a partir daí Sim. você deixa de pagar juros de obra e passa a pagar o financiamento, as Sim, parcelas, sim. amortizar o que você está devendo. Sim. O que muita gente faz? Não, Não informa a não Caixa. comunica. Aí o cara fica 2 anos pagando Juros juros, de obra achando que tá pagando as parcelas. e não tá. E não tá pagando nada, tá só dando dinheiro pra Caixa de graça. Então isso é um Tá, o risco. devedor tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Tá só pagando juros de obra. Exato, é só fazer esse adendo aí em relação à questão do risco da construção também. Deu nosso horário aqui, amigo? Pode concluir, hein? Não, Mas tá, já tudo, concluiu? tá tudo certo aqui. Show de bola, então. Obrigado, Muito Regis. obrigado aí Obrigado por ter pelo vindo, convite. satisfação. Muito obrigado aos espectadores aí pela audiência, pela participação. Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário, né? Vamos ver se É, nem olhamos aqui no celular, Deixa se alguém eu quis só- participar aqui ao vivo. O Breno achou que ia ter. Que o tempo era longo. Nossa Achou do que era muito céu. tempo. Eu falei, rapaz, você vai ver que passa num estalar de dedos. Deixa eu só ver aqui rapidão se teve alguma participação. No meu também tá até carregando ali, vou dar uma olhadinha. Eu vou ler aqui pra você. Ah, você no meu também? Ah, não, você fala no Instagram. Não, eu vou ver aqui no YouTube, né? Ah, sim. Só a galera aqui, a turminha do Bolinha aqui comentou. Rodrigo Salles, Ah, monstro. Greg, ixi. top. Brabo entrou na live. O Brabo É. entrou na live. O Brabo já Isso estava também- online. Também eu tive algumas mensagens aqui, vou mandar até um abraço aqui. Melhor da revenda de É, Goiânia. Olha aí nosso professor. Academia Instituto Imobiliário. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado. São os convidados que o faz. tô aqui, Só ó, fera. Caio Vitor, assistindo aqui ao vivo, Guilherme também assistindo aqui ao vivo, Veiga Jardim, da construtora, da imobiliária Mil Fazendas. Ah, você tá vendo O no pessoal tá YouTube? mandando- Você consegue Não, ver? mandaram no meu WhatsApp. Ah, O sim, Ricardo show. da Terral, a Angelita, um grande abraço pra você. Sueleide, minha mãe, Luizinho, meu sócio. Oh, Tem que falar no desculpa, gente. microfone. Desculpa, gente. Até empolguei aqui, saí até do microfone. Mas um grande abraço pra todo mundo que tava acompanhando aqui. O cara até tirou foto Da live. da live. Um grande abraço. Show. É isso aí, galera. Muito obrigado. Terça-feira tem de novo, às 8 horas da noite, com o Talk Podcast. Breno, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi muito bom a conversa. Valeu, amigo. Deixa contigo aí as palavras aí. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, ao pessoal do bastidor, né, que tá viabilizando, fazendo tudo isso acontecer. Show. João e Rony. Rony, João e Rony. Gente, muito obrigado aí por fazer isso aqui acontecer, por colocar isso aqui no ar, esse projeto tão bacana. E depois a gente vai pegar uns cortes aí e mandar pro pessoal, pegar as E vai melhores dar muito falas. corte bom. Vai dar muito corte bom. gente. Isso aí. Valeu. Até mais, pessoal. Grande abraço. Obrigado.